Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Halpus e no vídeo de hoje, Bujin. Bom, a explicação do deck nesse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou montar a decklist com vocês, pensando nas ideias que eu tive olhando para as cartas, tá? Vamos lá, o deck de Bujin é dividido em dois tipos de monstros. Os monstros besta guerreira, que são os próprios monstros Bujin, que são basicamente os monstros humanoides do arquétipo, como é o caso aqui do Bujin Torifune, e os monstros Bujing, que são basicamente os animais desses humanoides. Eles são monstros que dão suporte para os seus monstros Bujin, como exemplo aqui da Bujing Garça. Então vamos lá, já vamos começar apresentando um dos principais monstros Bujin, que é o próprio Torifune. Ele diz o seguinte, você pode oferecer esse card como tributo e invocar por invocação especial dois monstros Bujins de tipos diferentes do seu deck, ou seja, você vai invocar um monstro humanoide, um monstro Bujin, um monstro besta guerreira e um monstro besta, que é o Bujing, que são os animais. E você não pode invocar o Torifune por esse efeito. Além disso, quando você invocar por invocação Exceed um monstro Bujin, enquanto o Torifune está no seu cemitério, você pode equipar o Torifune ao monstro Exceed, e qualquer monstro destruído em batalha com esse monstro equipado é banido. Então pode usar cada efeito de Torifune uma vez por turno. Na minha decklist eu utilizo 3 de Torifune, porque é uma carta que eu quero abrir, a carta que eu quero invocar, quero tributar e já invocar 2 bichos no campo para fazer Exceed. Outro monstro que eu vou querer usar 3 é o Mahitotsu. Ele é outro monstro besta guerreiro e tem o seguinte efeito. Você pode enviar um outro card Bujin da sua mão e invocar ele por invocação especial, ou seja, volume. Além disso, quando ele está no campo, você pode ativar 2 efeitos. O primeiro é que você envia um monstro Bujin da sua mão para o cemitério, para adicionar um monstro Bujin com nome diferente do seu cemitério à sua mão. Ele recupera ali um Bujin do seu cemitério descartando o outro. E o segundo, que é o que eu mais utilizo, é que você bane um monstro Bujin do seu cemitério e envia um monstro Bujin com nome diferente do seu deck para o cemitério. Os animais que são os Bujings, eles têm... A maioria deles ativa efeito no cemitério, ou seja, você tem que enviar eles para o cemitério para você conseguir proteger os seus monstros Bujin, seus monstros besta guerreira. No caso, eu utilizo 3 do Mahitotsu, porque ele é uma excelente carta, você invoca ele fácil, você consegue enviar monstros Bujin para o cemitério através dele, consegue recuperar monstros Bujin do seu cemitério através dele, então 3 dele. E só isso aqui de monstros besta guerreira, tá? São esses 2 monstros aqui besta guerreira que eu utilizo na minha decklist. Vamos entrar agora pros animais, que são os monstros besta. E eu diria que uma das principais defesas do seu arquétipo, que não é bem uma defesa, é mais uma garantia de turno, é a raposa. A raposa tem o seguinte efeito, durante o turno de qualquer duelista, você pode banir a raposa do seu cemitério e enviar um monstro Bujin da sua mão para o cemitério e você não sofre dano no turno. É basicamente uma garantia que você não vai morrer naquele turno e que você vai ter volta. Eu utilizo uma, acho que não tem necessidade de utilizar 2. Você quer utilizar uma para não morrer e na volta sem matar, porque esse deck é bastante ofensivo. Outro monstro que eu gosto bastante é a tartaruga. A tartaruga ela tem o seguinte efeito, durante o turno de qualquer duelista, quando um card ou efeito que escolher como alvo um monstro Bujin que você controla for ativado, exceto durante a etapa de dano, você pode banir a tartaruga do seu cemitério e negar o efeito, e não é uma vez por turno. Se você tiver 2 tartarugas no seu cemitério e o oponente dá 2 alvos, você consegue banir as 2 e negar os 2 alvos. Eu gosto de usar 2 tartarugas. Por quê? Uma das jogadas boas desse deck para você lidar com o backrow do oponente é você começar sua jogada ativando efeito no Mahitotsu, descartando a tartaruga para invocar ele. Por que isso é bom? Porque já tendo a tartaruga no cemitério, você consegue jogar pelo menos lidando com a interação do oponente que dê alvo. Você consegue dar um normal sumo do Torifune, o cara vai dar, sei lá, Cálice proibido no Torifune, Veiler no Torifune, você consegue banir a tartaruga do cemitério e negar o efeito que dá alvo. É uma proteção já no início do seu combo. É uma proteção já no início da sua jogada. Outra proteção que eu acho bastante interessante é a lebre. A lebre, durante o turno de qualquer duelista, você pode banir ela do cemitério e escolher um monstro Bujin do tipo besta guerreira que você controla. E uma vez por turno, durante esse turno, ele não pode ser destruído por batalha ou por efeito de carta. Essa carta aqui é interessante para se proteger ele por batalha, obviamente, mas também para ser protegido da destruição por efeito, por exemplo, um Dark Hole. Então eu gosto de usar uma lebre ali, ocasionalmente, para lidar com essas destruições. Ok, já falei de cartas mais defensivas, vamos falar de cartas mais ofensivas. E uma delas é o Qilin. O Qilin tem o seguinte efeito, se você controlar um monstro Bujin do tipo besta guerreira, você pode banir o Qilin do seu cemitério e escolher um card com a face para cima que seu oponente controla e destruir. É simples, destrói uma carta virada para cima, uso 2, porque é uma carta que você usa para tirar coisas do oponente, tirar recursos do oponente. A Sintopeia é a mesma coisa, tá? Você bane ela, se você controla o Bujin tipo besta guerreira, para escolher um card de magia ou armadilha que seu oponente controla e destruir. No caso da Sintopeia eu só utilizo uma. E para fechar os animais temos 2 que são defesas, mas também que podem ser utilizados de forma ofensiva. O primeiro deles é o Sinhou, uma espécie de cavalo aqui, não sei bem o que é isso, que ele tem o seguinte efeito, durante a etapa de dano de qualquer duelista, se o monstro Bujin tipo besta guerreira que você controla batalhar com o monstro oponente, você pode banir o Sinhou do cemitério e até o final da etapa de dano esse monstro que você controla ganha ataque, igual ao ataque atual do monstro do oponente que ele estiver batalhando. E se isso acontecer, todo o dano de batalha que seu oponente sofra dessa batalha é diminuído pela metade. O Sion é uma excelente carta para se lidar com aqueles monstros que têm ataque alto, por exemplo, a Leoa dos Luna Light. Então, ele é bem importante na decklist para lidar com esse tipo de monstro na porrada. Outro monstro que tem uma função parecida é a Garça. A Garça é um pouco diferente dos seus outros monstros Bujing, porque ela não ativa no cemitério. Ela é uma hand trap. Durante o cálculo de dano, no turno de qualquer duelista, se o monstro Bujing do tipo besta guerreira que você controla batalhar com o monstro do oponente, você pode enviar esse card da sua mão para o cemitério e apenas durante esse cálculo de dano, o ataque do seu monstro se torna o dobro do seu ataque original. Então, eu utilizo uma Garça e um Sinhou para lidar com o monstro do oponente na porrada. E na verdade eu uso um terceiro humanoide, um terceiro monstro besta guerreira,
que é o Hiruko. O Hiruko ele é um pouco diferente porque, embora ele seja um humanoide, embora ele seja um monstro besta guerreira, você não quer muito bem invocar o Hiruko, você quer ativar o efeito dele na escala, que você bane ele na sua escala de pêndulo e depois escolhe o monstro Exceed Bujin que você controla. E você invoca por invocação especial do deck adicional um monstro Bujin com nome diferente usando o alvo como matéria Exceed. E essa invocação é considerada invocação Exceed, e as matérias Exceed associadas a ele também se tornam matérias Exceed do monstro invocado. Eu uso uma cópia porque ele faz parte da sua jogada principal, que já eu chego nela. Mas já adianta aqui que eu uso uma cópia do Hiruko. Então, basicamente, esses são seus monstros Bujin, pelo menos os monstros que eu utilizo na minha decklist, tá? E pra dar mais consistência pro deck, obviamente não pode faltar a Tank, formação de fogo Tank, que eu obviamente utilizo 3 cópias. E pra quem não lembra, quando você ativa a Tank, você adiciona o monstro besta guerreira de nível 4 ou menos do seu deck à sua mão. No caso aqui você vai buscar os seus monstros humanoides, seus monstros Bujin em si, tá? Que é o Torifune, o Mahitotsu e o Senhor. E o Hiruko. A Tank vira qualquer um deles. E aí vamos lá chegar no extra deck, que é onde você quer chegar com seus monstros Bujin, tá? E meu extra deck, por enquanto tá assim. Eu uso 3 copas do Susanoo, que é basicamente o seu principal Exceed. Você faz ele utilizando 2 monstros Bujin nível 4. E esse card pode atacar todos os monstros que seu oponente controla uma vez cada. Uma vez por turno, você pode associar uma matéria Exceed desse card. Você pega um monstro Bujin e você ou adiciona ele à sua mão ou envia ele pro cemitério. Então é mais uma carta que acessa seus monstros Bujin diretamente do deck. Além de ser uma boa ferramenta ofensiva por bater em todos os monstros que o oponente controla. E também utiliza uma cópia do Amaterasu, que você faz ele utilizando 3 monstros de nível 4. Pode parecer custoso, mas é aqui que entra o Hiruko, tá? Porque na jogadinha principal do deck você vai fazer o Susanoo, você vai detachar a matéria para buscar o Hiruko do seu deck para sua mão. Aí você vai ativar o Hiruko na escala pêndulo, vai banir ele, dando alvo no seu Susanoo, e vai fazer uma Amaterasu por cima do seu Susanoo. Opa, desculpe o corte abrupto aqui, é que, mano, vocês podem ver que eu até troquei de roupa. Aqui é um outro dia, eu estou em literalmente outro dia. A primeira parte desse vídeo eu gravei há uns dias atrás e aconteceram algumas coisas que eu demorei muito pra fazer a segunda parte, eu tô conseguindo só gravar agora. Então vamos continuar a explicação do deck, que esse vídeo tem que sair. E eu tinha parado no Amaterasu, né? O Amaterasu, como eu falei, você vai fazer ele utilizando o Hiruko, banindo o Hiruko, pra transformar o seu Susanoo no Amaterasu, e ele tem alguns efeitos. O primeiro deles é que uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, eu posso associar uma matéria Exceed desse card e aplicar um efeito dependendo de quem é o turno. Se for o meu turno, eu escolho um dos meus monstros banidos de nível 4 ou menos, invoco ele por invocação especial. E se for no turno do meu oponente, eu escolho um dos meus monstros banidos de nível 4 ou menos e adiciono ele à minha mão. O Amaterasu é muito bom porque você consegue encher mais a sua mesa com um monstro nível 4 para você fazer Exceed. E no turno do seu oponente ele ainda busca follow-up, que provavelmente você vai ter algum Torifune lá banido para você adicionar ele para sua mão. Então ele é uma excelente carta, mas você dificilmente vai invocar 2, por isso eu só uso 1. E de Exceed genérico eu uso um Dweller e um Castel. E vamos lá. Esse é o deck Bujin, só o Bujin. Só que como vocês estão vendo agora, ele é o Bujin ZW. Por que ZW? Porque eu estou utilizando a skill Ordem do Caos, que é uma das minhas skills preferidas atualmente. E como todos sabem, ela tem 3 efeitos. Você revela a Salamandra e gera Utopia no cemitério. Você volta a carta da sua mão do campo pro deck para ganhar normal suma adicional da Salamandra. E se você controla a Utopia, você consegue baixar a Rank Up Barian do seu deck no seu campo. Então para fechar a decklist eu coloco 3 Salamandras, a Rank Up e o monstro ZW. Aí no extra deck a gente coloca o Raio Utopia Leão Definitivo. E eu gosto de colocar também o Leão de Armas porque ele dá um buff de ataque de 3000. E às vezes só com o Definitivo, com o Leão equipado, você consegue dar um porradão e finalizar jogos. Eu gosto dessa jogadinha, por isso eu uso o Leão de Armas no extra deck também, tá? E assim fica a decklist. A Salamandra é uma excelente escolha, a skill em si é uma excelente escolha para esse deck, essa engine. Porque além dela possibilitar você fazer um campo um turno mais forte, porque o campo final desse deck, o campo ideal desse deck, você consegue passar com esse bicho que é uma interação, o seu monstro Bujin, que no caso é o Amaterasu, mais um rank 4 genérico, que pode ser um Dweller, por exemplo. Ela ainda turno 2 é muito boa porque você consegue começar jogando com a Salamandra, com a normal suma adicional da Salamandra, e se caso o oponente der alguma interação, você consegue jogar por trás utilizando o seu deck de Bujin, dando normal suma de Trifune, tributando e fazendo jogadas. Então é uma engine muito boa pra turno 1, porque fortalece o seu campo, e pra turno 2, porque você consegue jogar através de interações por causa da engine. Enfim, assim ficou a decklist. Vamos agora para alguns replays mostrando o deck em ação, simbora. Vamos lá, o primeiro replay é contra um Declan Akaba que tava de DDD? Eu não lembro agora, mano. Eu fui segundo, mas se eu não me engano ele tava de DDD. Deixa eu ver. Comando do Rei do Fim. DDD que saiu cartas da banlist recentemente, né? Vamos lá, minha mão veio assim, mão boa, tá? Não jogável, obviamente. Esse daqui tem uma consistência boa, porque você tem o Sorifune, você tem as tanks, então, 6 cartas aí só pra você iniciar sem engine de Bujin. Mais as Salamandras, mais os Pegasus, então você joga bem. Ele deu no nosso aqui do nível 1. Aí buscou o Pacto, com o Pacto vai buscar o Limon. Deixa eu acelerar aqui, tá? Aí vai fazer os dois invocar esse bicho, vai banir o Limon pra invocar esse bicho, aí invoca o outro. Faz as escalas, faz o Gigante Trainer e compra 3 cartas na minha cara. Acabou que ele não comprou nenhuma interaçãozinha, né? Agora ele vai pendular geral, fazer um Dinguiço e passar, tá? Um campo ok. Tem um Dinguiço ali pra proteger por destruição.
Mas não é muito forte não. Vamos lá, normal summon Torifune. Vou tributar o Torifune pra invocar o Pegasus e o Quilin do deck, tá? Com o Pegasus eu vou banir o Torifune pra enviar outro Bujin pro cemitério. Já vou enviar aqui a minha Raposa, pra ter uma proteçãozinha garantida. Com os dois aqui, vou fazer o Susanoo. Agora com o efeito Susanoo, eu vou detachar o Quilin pra adicionar o Hiruko. Vou ativar o Hiruko. Vou banir o Hiruko pra transformar o Susanoo numa Amaterasu. Agora, pelo efeito da Amaterasu, eu vou detachar o Susanoo pra invocar o Hiruko que eu bani. Aqui é importante, tá? Porque nessa altura do campeonato você vai ter dois Bujins banidos. O Hiruko e o Torifune. Sempre invoque o Hiruko, porque no turno do oponente você pode adicionar o Torifune pra mão pelo próprio efeito do Amaterasu. E ter o Torifune na mão é melhor que ter o Hiruko, né? Então vamos lá, invoca aqui o Hiruko. E agora eu ativei o efeito do Pegasus. Eu chamo ele de Pegasus porque ele representa o Pegasus, né? Mas é do Mahitotsu. Descartando a Garça para invocar ele por invocação especial. Com os dois aqui eu faço o Castel, bom e velho Castel. Ativando o efeito do Castel, detachando dois materiais para voltar o Jinguiço pro extra deck, né? Agora eu vou banir o Quilin para destruir o Gigante Trainer dele. E aqui eu tenho dano letal para finalizar, tá? Você vê que o deckzinho ali consegue jogar por play, consegue fazer jogadinhas de rank 4. Usar uma toolbox de rank 4 bem interessante, porque consegue acessar facilmente. Então o deck é basicamente isso, uma toolbox de rank 4, ainda mais com engine de Salamandra, né? Com a toolbox mais interessante ainda. Vamos lá, duelo 1 contra um Yugi Muto. 5 vitórias seguidas, essa aqui foi a sexta. O deck tava conseguindo fazer algumas vitórias no lendário, né? Era um Blackluster, obviamente, antes da banlist, né? Vamos lá, segundo de novo. Ah, não. Segundo. Ele começou ali fazendo a jogadinha de Blackluster. Invocou o Baunilha, né? Aí vai adicionar o Espadachim lendário e setar a Spell. Já ativou a Spell para invocar o lendário, banindo do Mago Negro Kuriboh. Vai invocar o lendário. Setar 3 cartas, é isso. Esse é o tal do Blackluster, né? Normal Summon Torifune. Vamos ver o que ele já faz, ele já dá um Book of Moon aqui. Justo. Agora eu tive o efeito da skill, né? Revela a minha Salamandra. Quer dizer, eu faço primeiro o segundo efeito, que é voltar pelo menos uma carta da minha mão ou do campo pro deck. E caso o meu campo esteja livre, eu consigo dar Normal Summon adicional da Salamandra. E agora eu revelo a Salamandra para gerar Utopia no cemitério. E agora eu dou Normal Summon adicional dela. Pelo efeito dela, invoco o Utopia do cemitério. E como eu controlo a Utopia, pelo menos eu poderia ter ativado, mas ele deu um Book of Moon aqui. Faz parte. Eu ativei o efeito da skill, obviamente, se o Utopia tivesse virado pra cima, pra acertar a magia de aumento de classe do deck. Mas ainda consigo continuar jogando aqui pelo efeito do Mahitotsu, descartando a Raposa pra invocar ele por invocação especial. 2 monstros de nível 4 aqui. Tentaria, né, mas ele acabou com meus planos de novo, porque ele tributou o Blackluster dele pra roubar a Salamandra. E aqui eu não consigo fazer jogadinha de rank 4, mas eu ainda tenho o efeito do Mahitotsu, que eu vou banir a Raposa do meu cemitério pra enviar o Quilin. E agora eu bano o Quilin pra destruir o Blackluster dele que sobrou no campo. E aí eu acho que o cara foi bem precipitado aqui, tá? Porque ele tirou um bicho de 3 mil dele pra roubar o Salamandra, sendo que o mais inteligente seria roubar o Pegasus, porque o Pegasus teria efeito no campo. Enfim, ele jogou errado, mas aí não temos culpa do oponente ser burro. Deu o top deck e não conseguiu puxar a carta que fazia ele voltar pro jogo. Enfim, vamos pro próximo replay. Próximo replay é contra o Banshikif que tava de Orkush, se eu não me engano. E finalmente um replay como primeiro, né, pra mostrar o campo do deck, como que o deck consegue fazer. Vamos lá, Ordem do Caos, já vou revelar a Salamandra aqui pra dar... E já vou voltar o Garnish no deck, né, que é o ZW, pra dar Normal Summon adicional da Salamandra, tá? Que eu não gasto em minha Normal Summon padrão, eu gasto a Normal Summon da skill. A Salamandra é feito, invoca Utopia, ou pelo menos tentaria invocar, mas o cara dá um Dedecrow no meu Utopia. Faz parte, vamos jogar com Bujin mesmo. Tank busca Torifune. Normal Summon do Torifune, tributa ele para invocar o Pegasus e a Raposa. Pelo efeito do Pegasus, vou banir o Torifune para enviar a Tartaruga pro cemitério, para ter uma proteção de linha de alvo, tá? Com o Pegasus e a Raposa, vou fazer o Susanoo. Susanoo detachando, obviamente, a Raposa para adicionar o Hiruko. Agora eu ativo o Hiruko. Vou banir ele para transformar o Susanoo no Amaterasu. Amaterasu detachando o material para invocar o Hiruko banido. Agora com 2 nível 4 aqui eu consigo fazer mais um rank 4. E obviamente o que eu tava suspeitando é... E obviamente eu vou fazer o Dueler, porque eu suspeito que esse cara aqui seja talvez um Orkush, um Tene. Então o Dueler é bem forte contra esses dois decks. E passo assim, tá? 2 nível 4. Já no começo do turno já dou o Dueler e também já dou o efeito da Amaterasu pra gerar para reciclar o meu Torifune banido, tá? Follow-up, esse deck consegue garantir o follow-up bom. Mas não, era um Evo Twin. E o Twin, o Dueler não é tão bom assim, tá? Mas vamos lá. Invocou a azul e vermelha vai fazer a Link vermelha. Efeito da Link vermelha vai invocar a azulzinha do cemitério. Com as duas aqui vai fazer a Link azul. Link azul vai invocar a Link vermelha do cemitério. Efeito da Link vermelha vai comprar carta.
E com os dois ele vai fazer a Link vermelha de novo, tá? E que ele passa, só aceitou 3 cartas. Não tinha como passar desses 2 monstros, né? Enfim, meu turno. Normal Summon do Torifune, vou tributar o Torifune para invocar Centopeia e Pegasus. Pegasus, vou ativar o efeito dele, vou banir o Susanoo do cemitério para enviar outra tartaruga pro cemitério. Lembrando que o efeito da tartaruga não é uma vez por turno, então aqui eu tenho 2 proteções de alvo, tá? Ok, com os dois aqui, outro Susanoo detachando. Aqui no caso eu ativei o efeito do Torifune no cemitério para equipar no Susanoo, tá? Aquele da MST. Questionável, tá? Enfim, Susanoo efeito detachando, obviamente, a Centopeia para enviar pro cemitério a Lebre. É bom a Lebre nessa situação porque os monstros de Eevee-Twin conseguem destruir por efeito, né? E a Lebre consegue proteger a destruição. Enfim, Centopeia no cemitério eu vou banir pra destruir uma virada pra baixo. Acabou que ele ativou Espada Força da Luz, aí eu não tenho culpa se o cara usava essa carta. Enfim, não sei porque ele tá usando essa carta, mas tá usando. Baniu aqui minha Salamandra. Show! Aqui eu ia passar pra fase de batalha e o oponente ativa o efeito da vermelha pra invocar azul. E vai destruir uma carta no campo, acabou que ele destruiu o Dueler. Justo, porque se ele desse alvo aqui nos dois, eu poderia banir a tartaruga ou proteger com a lebre, então... o que ele tinha pra destruir era isso. Foi pra fase de batalha, bate aqui. Lembrando que o Susanoo pode bater em todos os monstros do oponente, tá? Bate no outro. E iria finalizar com a Amaterasu, mas ele tinha esse spell aqui que invocou a Xykill. Xykill invocou a Lila. E aqui ele conseguiu segurar o jogo, tá? Mas obviamente eu consegui limpar o campo dele por causa do Susanoo. Ele tá no top deck. Ele tem um comprar especial nível alto. E adivinha que bicho ele compra? Obviamente, Levianeiro. Levianeiro banindo Trevas e Luz. Vai destruir 2 cartas do campo. Só que, opa, Lebrezinha no cemitério. Vou proteger pelo menos um dos meus monstros. Eu protejo o Susanoo. E aí, como ele ativa o efeito, ele não pode atacar com o Levianeiro. No meu turno, vou dar efeito Susanoo, detachando o Pegasus para dar Foolish do Quilin. O Quilin se bane e destrói o Levianeiro. E eu finalizo a partida batendo com o Susanoo. Então é um deck que tem jogadas, consegue fazer, porra, passar com as interaçãozinhas da hora, um rank 4 no duelo que consegue parar vários decks. É um rank 4 toolbox que joga a proteção no cemitério, que joga as proteções nos cemitérios, e tem uns monstros Exceeds descolados que batem, pô, que geram vantagem, que geram follow-up. É um deckzinho da hora, mano, é um deckzinho justo. Último replay, dessa vez como segundo, nem tudo são flores, tá? Nesse replay eu iria cair, mas não caí, obviamente, porque eu tô postando replay, né, e eu não vou postar um replay que eu perdi. Posso até postar uma vez, se o duelo for bom, tá? Era um Toon. Ativou o índice Toon, buscou o Mago Negro Toon. Deu o normal sumo do... Quer dizer, ativou o efeito ali pra gerar o mundo Toon. Normal sumo do Mago Negro Toon. Descartou o mundo Toon pra adicionar a marca páginas Toon. Vai ativar o marca páginas Toon para adicionar o reino Toon. Vai ativar o reino Toon. Vai banir 3 cartas Toon. Minha câmera desfocou. Enfim, passou com a carta acertada. Que a gente vai descobrir agora que carta era. Porque eu vou dar normal sumo do Torifune. Ele vai dar maleta Toon. Vai embaralhar meu Torifune no deck. Triste. Mas ok, normal sumo da tank. Ativa a tank pra buscar um Mahitotsu, tá? Efeito Mahitotsu, descartando o Mahitotsu pra invocar ele por invocação especial. Agora eu vou banir o Mahitotsu do cemitério pra enviar a raposa pro cemitério, porque esse cara é um Toon e ele pode me matar a qualquer momento, então é bom ter a raposa lá. Então é isso, passo o turno pro oponente. Ele ativa de novo a skill, volta a carta pro deck pra gerar o mundo Toon. Agora ele ativa a mão cômica pra roubar o meu Mahitotsu, ok? Prefeito do Mago Negro Toon vai detachar, vai descartar o bicho pra invocar o Blackluster do cemitério não, do deck. E aí teria letal, né? Mas aí eu tenho a raposa que eu enviei pro cemitério. Justamente pra isso, pra não morrer. E eu descarto a Lebre. Show. E aqui eu tô no top deck, né? Porque, porra, eu preciso comprar alguma carta. Uma Tank, um Torifune. Acabou que eu comprei o Torifune. God. Matemática me ajudando. Tributo Torifune, invocam Centopeia e Mahitotsu. Mahitotsu vai banir o Torifune pra enviar o Quilin. Já estão vendo a maldade, né? Centopeia e Quilin. Susanoo. Invoca o Susanoo. Ativa o efeito do Susanoo detachando a Centopeia para adicionar a Garça. Agora é o seguinte, bana a Centopeia para destruir o reino Toon dele. Ele tem a proteção do Marca Páginas Toon. Sem problema, eu bano o Quilin para tentar destruir o reino Toon de novo. E da vez eu destruo. A mão cômica dele, como o reino Toon foi destruída, também é destruída. E aqui é o seguinte, Susanoo, bato no Blackluster dele, descartando a Garça para eu ganhar, para eu ficar com o dobro do ataque. Destruo. E aqui eu não quis bater cabeça. Não quis bater cabeça, vamos deixar o cara jogar, tá? Mago Negro Toon descarta o Golem pra invocar o Blackluster. E aqui ele tentou bater, ele não podia ativar o efeito do Blackluster porque ele não tem o reino Toon, né? Ele tentou bater cabeça aqui, só que eu tinha Lebre. E a Lebre ele protege de destruição por efeito e destruição por batalha também. Então eu dou alvo aqui no meu Susanoo, não posso ser destruído por batalha. E como os dois têm 2500, só o bicho dele é destruído por batalha. Ele bate aqui no meu monstro em defesa, sem problema, porque eu tenho a skill Ordem do Caos, revela a Salamandra para gerar Utopia no cemitério.
Normal Summon da Salamandra, invoca Utopia. E finalmente vamos invocar ele, que é um deck utilizando a skill, e eu não invoquei o bichão ainda, né? Com Utopia eu faço Raio Utopia Leão definitivo. Tá aí o bichão, ó. Não vai ter animação não. Efeito dele, detacha o material para equipar um ZW do extra deck ou do deck. Eu equipo do deck mesmo, tá? O Arauto, que eu não falei na explicação do deck, mas enquanto está equipado ao monstro Utopia, o monstro ganha 1300 de ataque e o monstro não pode ser alvo de efeitos. É bem bom, tá? Porque o bicho tem uma negação, porque tem uma equipe, tá? A negação de escolher um monstro do campo, negar os efeitos e diminuir o ataque dele pela metade. Ele tem 13.800 de ataque e não pode ser alvo. Acho um bom monstro, tá? É que é o seguinte, efeito dele, já torna o ataque do Blacklist na metade e nega os efeitos, e eu dou um porradão e finalizo o jogo, tá? Vitória pro Bujin, que tá um deck bom, tá? O Bujin tá justo, tá legal. E é isso, mano. O Bujin é isso. Não tem muito mais o que evoluir com o deck, tá? Você pode tentar uma versão pura, só que eu acho que a versão pura é mais fraca que a versão usando Salamandra, tá? Então eu prefiro jogar com a versão Salamandra, como eu tenho a Salamandra, eu vou usar a versão Salamandra, né? E faz muito sentido usar esse engine nesse deck, porque é um deck de Exceed 4 Toolbox. E essa é um engine de Exceed 4 Toolbox, tá? Então faz muito sentido. Acabou que eu não mostrei nenhum replay mostrando o combo full, tá? Eu tô com esse sério problema. Eu não salvo os replays não ficam bons. Tipo, às vezes eu ganho um replay, só que, porra, foi um replay tão fácil, um replay tão merda que eu só montei o campo e é isso. E eu não gosto de mostrar replays assim. Eu gosto de mostrar o deck, porra, jogando, tá ligado? Mas a jogadinha básica do deck é você começar com o dano normal summon do Salamandra. Obviamente ativando esse aqui pra dar normal summon adicional. Aí a Salamandra invoca Utopia do Cemitério, seta a Barian, ativa a Barian, invocando o Raio Utopia, efeito do Raio Utopia equipa o ZW do deck. Aí beleza, você vai ter no campo o Raio Utopia e a Salamandra, ok? Aí você começa a jogar de Bujin. Normal Summon do Torifune, Tributo Torifune, por Mahitotsu e qualquer outro Bujin aqui. Efeito do Mahitotsu, bane o seu Torifune do cemitério para dar Flourish de outro Bujin, para você ter mais proteção. Nesse processo você vai querer enviar a Raposa, tá? Porque a Raposa é provavelmente a principal proteção, porque ela não deixa você morrer. Aí com os dois você vai fazer o Susanoo. Susanoo vai detachar o Bujin o Bujin besta que você equipou, tá? Porque você vai invocar obviamente o Mahitotsu e outro besta, você vai detachar o besta que você invocou, pra já ter mais uma proteção do cemitério. E o Susanoo vai adicionar o Hiruko. Aí o Hiruko se ativa, bane, para selecionar o Susanoo, invocar o Amaterasu. Efeito Amaterasu, detacha o material, para invocar o Hiruko banido. E aí, com o Hiruko e a Salamandra que sobrou, você faz um Dweller. E aí você vai passar o campo com o Dweller, Amaterasu, que no turno do oponente vai adicionar o Torifune de follow, porque o Torifune tá banido, né? E o Raio Utopia Lenda Definitivo, que é uma interação e um monstro parrudo no campo que não pode ser alvo, claro, enquanto estiver equipado com o ZW. É um campo forte, é um campo que garante follow-up, garante proteção do cemitério. E é isso, mano. É um deck justo, tá? Nada de, meu Deus, meta, mas você consegue pegar um cogzinho com esse deck, e quando vier cá, você provavelmente vai conseguir pegar um DLV20. É um deck legal pra ser na conta, mas que eu não recomendo você ir atrás. É um deck pra você, porra, você foi montar o Luna Light e montou o Bujin? Show! Se você só quer montar o Bujin, porra, quer um deck competitivo pra jogar, o Bujin não é um deck que eu recomendo o Luna Light, não o Bujin. Pensando em suportes futuros pra esse deck, não tem carta no TCG que faça milagre com esse deck, tá? Já li as cartas lá, acho que o deck precisa de suporte, tem que vir suporte pro TCG, pro OCG, pra aí depois vir pro Duel Links, tá? Então quando eu precisar escrever cartas de Bujin pro Yu-Gi-Oh! Que tá precisando, porque o deck não faz muitas coisas atualmente no Yu-Gi-Oh! Moderno, mas é justo pro Duel Links. Bom, esse foi o vídeo, se você gostou, não esqueça de deixar seu like, mas se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade, meu jovem. E quando a gente virar membro, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro, que você me ajuda demais com a assinatura mensal e... você me ajuda, mano. Você gosta de mim? Clique em virar membro e, porra, me ajuda aqui, me incentiva a continuar gravando vídeos. Bom, é isso. Fui, falei, até mais. Falou.